Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que pretende levar a medicina além do consultório. Comigo nessa jornada especial, Dr. Henriota. Fala Mani, fala galera, beleza? Feliz de estar aqui hoje e hoje vai ser topzera sensacional. Hoje vai ser espetacular, a gente está com o nosso primeiro convidado internacional, Dr. Lauro Otsuka Jr., ele é nascido no Japão. Teve sua formação em medicina pela Santa Casa de São Paulo, que é um berço da medicina humanizada no Brasil. Ele fez residência de cirurgia geral no Hospital Municipal de São José dos Campos. Ele permaneceu por lá por 2 anos. Depois se especializou em cirurgia plástica na tradicional e conceituado Hospital dos Defeitos da Face em São Paulo. Recebeu o título de especialista pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ele fez mestrado em Ciências, Tecnologia e Gestão aplicadas à regeneração tecidual pela Universidade Federal de São Paulo. Lauro, muito feliz de você estar aqui. Agradeço por você ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Lauro. Eu que agradeço, Henry, Mani, obrigado pelo convite. Acompanho aí o podcast de vocês. Vocês estão sempre trazendo conteúdo fora da medicina. Eu acho que isso é interessante, tanto para quem é médico, como também para quem não é médico. Isso daí, espero poder contribuir, a gente ter um papo legal hoje. Vai ser com certeza. Vamos começar só com uma curiosidade aqui que me chamou a atenção. Nascido no Japão, como é que foi essa história aí, cara? Como é que você foi parar do outro lado do mundo? Essa história é engraçada, né? Eu sou filho de cirurgião plástico. Meus pais são descendentes de japoneses, filhos de japoneses. Minha mãe é italiana, de olhos azuis, loira, eu sou mestiço. E meu pai, ele foi convidado, depois de ter feito a residência de cirurgia plástica, para estudar no Japão. Um convite do governo japonês, com tudo pago. Ele ficou por 2 anos lá no Hospital Metropolitano de Tóquio, na equipe. Na época ele já era casado, levou minha mãe e eu acabei nascendo por lá, né? Só que logo depois, quando ele terminou a especialização dele, ele voltou para o Brasil, eu vim para cá pequeno. Então, digamos que eu fui criado no Brasil. Ah, legal. Cara, você vê a genética pesada aí, né, cara? Do artesão aí, o cara que... Já é? depurou ali, não é? né, cara? Foi decantado. Eu já vim com outros ares, né? Já vim com tecnologia oriental natural. Já foi implantado um chip de pequeno lá em Tóquio, aqui ó, plástico. Mas você ficou lá até quanto? Quanto tempo? 9 meses, vim pequenininho. Só o suficiente para implantar o chip. Não, mas e sotaque seu oriental aí, então? Não, isso daqui é charme. O cirurgião plástico tem que ter aquele ar importado, diferente, né? E como foi pra você iniciar na cirurgia plástica? É engraçado, eu tive contato desde cedo, pelo fato do meu pai ser cirurgião plástico, né? E ele sempre contou histórias muito bonitas da cirurgia plástica. Na época que ele resolveu fazer cirurgia plástica, não era esse boom de estética, esse mercantilismo, essa questão de envolvendo tanta beleza, né? Ele foi por conta da parte reparadora, ele gostava muito da parte de reconstrução, de reparação. Então, desde pequeno, nós tendo refeição em casa, todo mundo na mesa, ele sempre contou a história bonita, né? Da reinserção do paciente na sociedade, o quanto que ele conseguia devolver a vida para as pessoas, e aquilo sempre foi me encantando, né? Quando eu já entrei na faculdade de medicina querendo fazer cirurgia plástica, porque eu já tinha essa noção, esse conhecimento, e quando eu estava na cirurgia eu comecei a acompanhar ele, né? Quando eu estava na faculdade eu comecei a acompanhar ele em cirurgias, e aí eu comecei a ficar apaixonado, né? Pela especialidade, aquilo foi só se desenrolando e eu acabei tendo uma influência do meu pai aí nessa questão, mas eu tenho um irmão também, que é oftalmologista, seguiu o mesmo caminho, mas para você ver como é a coisa do gostar, né? A coisa pessoal. Ele acabou seguindo por uma outra área, apesar de ter tido o mesmo contato com a cirurgia plástica do que... E é um artesão também, né? É um artesão. O Márcio Otsuka opera super bem, né? Sim, cirurgião plástico, todas as carreiras que envolvem procedimentos, cirurgia, ainda mais oftalmologia, né? Onde vocês estão mexendo numa estrutura tão delicada, você precisa ter muito movimento fino, uso de microscópio, são artesões, né? Você precisa de arte, precisa de habilidade, precisa de... Ô, Lauro, e quando a gente fala de medicina, né, de uma forma geral, tem algumas coisas que a gente tem que seguir protocolos, né? Por exemplo, você vai fazer algum procedimento cirúrgico, você tem que fazer aquela cirurgia respeitando o passo a passo. Só que quando a gente pensa em cirurgia plástica, não sei, eu estou falando do meu ponto de vista. Certo. Eu acho que existe esses protocolos, mas existe a individualidade também. Como dentro da plástica você consegue... Como que você age, por exemplo, na diferença do paciente, a anatomia, a parte física dele,
psicológico, a etnia, isso influencia para vocês? Tudo isso influencia, né? A gente fala que, principalmente na cirurgia plástica, tem uns amigos que brincam. A gente fala, nós somos os psicocirurgiões, né? A gente trabalha não só com o corpo humano, com a saúde, a gente trabalha também com toda uma autoestima da pessoa, com toda a questão do que ela está esperando, das projeções que ela busca através de uma cirurgia. Então, isso transcende um pouco o campo da técnica, né? A técnica é fundamental, é aquilo que a gente vai aprender na residência, na tua formação, é aquilo que está no livro. É o A mais B, é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Mas para chegar, às vezes, num resultado que você busca, você precisa ir um pouco mais além disso daí, né? Isso daí é o que acaba sendo a experiência do profissional. É a questão de você entender o que o paciente quer, e é o que transforma, muitas vezes, a medicina numa arte, né? Porque uma coisa é você pegar um livro e tentar reproduzir. E a gente vê que, na vida real, isso não acontece. Você tem que sempre analisar, individualizar o atendimento, individualizar a cirurgia. Você tem que... As anatomias são diferentes, as etnias são diferentes, cada um tem uma característica, né? Todos nós temos a mesma pele, mas elas não têm a mesma característica. Algumas são oleosas, algumas são mais secas, tem mais colágeno, mesmo colágeno. Tudo isso tem que ser considerado no momento que você vai colocar a tua técnica em prática, né? Senão a gente sempre brinca. A técnica, se você ensinar um macaco a fazer Repetitivo, né? uma coisa Trabalho repetitiva, ele vai saber fazer. Mas quando indicar, como modificar aquela técnica, adaptar para trazer um resultado individualizado, uma coisa para o seu paciente, isso daí é o que nos diferencia nessa parte. O Mani, você falando isso daí, o Mani, ele tava outro dia com a foto da Anitta, assim, ele falava pra mim, eu queria esse nariz. Eu falava, Mani, mas esse nariz não combina com você, cara. O traço dele é muito grosseiro, um nariz muito delicado. Tem paciente que chega pra você com... Tem. Com um pedido assim inusitado, tipo o meu nariz viral da Anitta. Isso é a coisa mais frequente que tem, ainda mais na cirurgia plástica, ainda mais no consultório, né? Porque a cirurgia plástica a gente fala, ela é uma especialidade que ela é indivisível, ela é uma só. Nada é puramente estético, nada é puramente reparador. Tudo anda junto. Pode ser que penda um pouco mais pro lado, pode ser que ou não, um pouco mais para o outro lado, mas ela é uma só. Mas quando a gente fala mais no nosso consultório, que é o dia a dia, o que vem mais é essa questão das cirurgias para melhoria da estética, essa questão eu quero mudar o meu nariz, eu quero mudar o formato do meu corpo, da minha mama. E o que mais tem é isso, né? E é a parte mais difícil de lidar com o paciente. Porque ela vem, às vezes, com uma expectativa, vem querendo algum resultado, se espelhando numa foto, numa atriz, em alguém famoso, uma amiga, e sem ter o conhecimento, a noção de que aquele nariz, aquele conceito não fica bom nela, né? A gente bate nisso daí num conceito de beleza, né? É interessante porque beleza é um conceito que já vem antigo, vem lá desde a época da Grécia. Você pega do grego, né, a palavra o bonito, o belo, a tradução é orai, que chama, né? A escrita é orai. O que é orai? É no seu tempo, né? Então, a beleza, ela não é um padrão que você escolhe, esse nariz é bonito, eu quero esse nariz. A beleza é aquilo que está no seu tempo, é o teu melhor naquele momento, né? É o que melhor se adapta, que é proporcional a você, aquilo que melhor te preenche, né? Então, essa parte quando o paciente chega pedindo esse tipo de coisa, é completamente difícil. Você fala, na verdade, antes da cirurgia, ela precisa mudar a cabeça dela, né? Um nariz mais fino não fica bom numa pessoa que tem um rosto muito grande ou um rosto muito quadrado, e vice-versa. Um nariz muito grosseiro não vai ficar bom numa pessoa de rosto fino, né? A beleza, ela está justamente relacionada a outros fatores, ao conjunto em si, né? E você tem dificuldade de passar isso pro paciente? Você sente uma rejeição quando você vai explicar isso para ele? Já aconteceu alguma coisa inusitada assim? Normalmente não. Normalmente eles entendem. Isso é até bom porque você aumenta o vínculo com o paciente, né? Eles veem que você não está interessado apenas em fazer uma cirurgia, ganhar outro dinheiro, e você está interessado realmente no bem-estar do paciente, né? No resultado que ele vai alcançar que seja satisfatório. Então, num primeiro momento, normalmente eles ficam mais tristes, mas eles entendem que
que a escolha, existem escolhas melhores para aquele momento, né? Alguns casos, sim, tem pacientes que existe até um distúrbio, né, um dismorfismo de imagem, onde a paciente tem essa deturpação. E é engraçado que nesses casos, normalmente, quando a gente se nega a fazer o que ela quer, ou ela não aceita, ela quer, porque quer um tipo de cirurgia, ela acaba indo procurar outros cirurgiões, né? E até que ela encontre algum maluco que faça e não vai ficar satisfeito. Vou colocar o nariz da Anitta ali. E é um desastre, é um desastre. Não, o resultado o desfecho é ruim, né? O desfecho é ruim. A sensação é uma percepção sensorial. Ela depende de quem vê, ela depende do conteúdo que você carrega para absorver aquela informação. Tanto é que se você pegar, você pegar lá o orai, né? A beleza é o quê? É na hora, é no momento, aquilo que está no momento. Os gregos, eles achavam, se você pegasse uma pessoa que é velha e tentasse transformar ela numa nova, uma pessoa mais jovem, aquilo era feio para eles, né? Aquilo estava fora do seu tempo, estava deslocado. Então, a beleza vai influenciar isso, é uma percepção sensorial. Você pega as populações mais antigas, né? A beleza estava relacionada ao pessoal mais gordinho, mais cheinho, porque era sinal de saúde, tinha poder aquisitivo para comer. Hoje, e vai mudando ao longo do tempo, né? Essa percepção. E aquilo, você já viu aquela máxima, né? Você gosta de uma pessoa, no primeiro contato você nem acha ela tão bonita, mas à medida que você vai conhecendo a pessoa, a sua imagem daquela pessoa, o quanto ela é bela, vai se transformando, né? Que entram outros fatores que incorporam ali o que você gosta, né? Todos os fatores, né? Todos os fatores. Entra o fator psicológico, entra o fator físico propriamente dito, entra a tua carga cultural nisso, né? Você pega os povos asiáticos, a beleza para ele está no rosto fino, é o homem do rosto afinado. Você pega os coreanos, eles têm cirurgias para afinar o queixo, né? Você vê uma característica mais afeminada do rosto masculino, mais delicada. Você pega as culturas ocidentais, já é o contrário, né? O bonito no masculino é o queixo quadrado, as linhas bem definidas, né? A barba, que está na moda é o lenhador, né? Então é tudo, é carga cultural, é tudo isso. Então quando a pessoa chega no teu consultório pedindo um nariz, pedindo alguma coisa focal específica, você tem que tomar sempre um cuidado. Você tem que ver que aquilo não tem alguma coisa estranha, talvez ela não esteja buscando aquilo a solução para o que ela quer não seja exatamente aquele nariz. E você tem que conversar e explicar direitinho para ela poder entender tudo isso. Não, mas isso que você falou foi muito interessante, porque às vezes o paciente chega com uma expectativa e às vezes ele vai ouvir o não, é o que você falou, e você tem que falar o não. Isso você gera, você aumenta o vínculo para o paciente, porque o que a gente ouve falar é que o médico, ele vende confiança, entendeu? Então, acima de tudo, além da saúde, ele vende a confiança. Então, se o paciente tem essa confiança com você, cara, o vínculo médico-paciente vai ser top. Com certeza. É interessante até, porque isso daí é uma coisa que meu pai me alertou quando comecei na minha carreira, né? Ele veio de uma geração eminentemente reparadora, teve o boom, ele pegou essa ascensão da medicina estética, das técnicas de lipoaspiração, de cirurgia de mama, que hoje está em alta, né? E ele me falou, você vai começar na cirurgia plástica, o consultório é isso daí, se você for ter o consultório, saiba que um dia vai chegar um paciente para você, talvez você precise do dinheiro, precise operar, mas não vai ter indicação, e saiba falar não. Porque quando você fala não, o paciente vai confiar em você, pode ser que ele não opere naquele momento, pode ser que daqui a alguns anos ele venha precisar de você, ele vai te procurar. Se você for operar simplesmente pelo desejo do paciente, sem considerar todas as questões, o background disso daí, você vai se dar mal. Você vai ter um resultado ruim, você vai ter uma paciente insatisfeita, né? Isso daí Então é assim que funciona, né? Então... Eu acho que tecnicamente a gente consegue entregar resultado, mas esse saber falar não é muito complexo, né? Porque chega num ponto que você tá ali com uma pessoa que tem um desejo, no nosso caso, no meu caso, enfim, quero tirar o óculos, já fui negado em 5 médicos, e aí você sabe que você pode entregar cirurgia, que tudo bem e tal, mas
que você pode gerar um malefício para ele. Então, acho que entra naquela máxima lá da medicina de antes de você fazer o bem é não fazer o mal, né? Sim. Então, isso é muito importante. Como é que você trabalha a parte do vínculo com o paciente? Quando você recepciona ele, você já sabe mais ou menos a etnia, como falar, o que você já imagina de entregar? Você já consegue olhar pro cara e falar assim, eu sei que esse cara vai pedir para eu afinar o nariz dele e não vai ficar legal. É engraçado porque no começo a gente tende a achar que nós sabemos de tudo, né? A gente tá com aquela sensação de, me formei em cirurgia plástica, tirei meu título, então já sei de tudo. O paciente entra às vezes e fala, nossa, que nariz feio. Aí ele fala, não, doutor, eu quero operar a pálpebra. O que me incomoda é a pálpebra. Então cai naquela questão, né? Você nunca vai... Até nas minhas consultas eu nunca sugiro o que a pessoa deve fazer. Eu tô ali para ouvir, eu tô como ouvinte. O grande segredo, eu acho, da cirurgia plástica é você conseguir entender o que o paciente quer, o que ele está buscando. Até eu brinco nas minhas consultas de prótese de mama, eu falo, a gente vai escolher o tamanho da sua prótese, mas às vezes o teu grande, para mim, é pequeno, ou vice-versa. A paciente às vezes na consulta fala, doutor, eu quero uma mama pequena. Quando a gente vai fazer medida, vai fazer prova, ou ela me mostra alguma foto de referência, eu falo, não, mas isso não é pequeno, isso é gigantesco. Uma melancia, isso é pequena. Não, mas pra mim é pequeno. Eu falo, não, tudo bem. Então, o segredo tá isso, em você escutar e tentar entender o que a paciente tá querendo, né? A questão de se pôr no lugar da pessoa, que é o cerne da medicina também, né? Que é a empatia, você se colocar no lugar da pessoa para tentar entender. Se eu não entender o que ela quer, eu não consigo entregar um resultado satisfatório, um resultado que vai deixar ela feliz. Isso é catastrófico, é ruim porque a paciente vai sair insatisfeita e eu, como profissional, não estou me realizando, né? A minha maior alegria é quando, depois da cirurgia, a paciente vem no pós-operatório e fala, poxa, doutor, isso não tem preço, né? Eu tenho uma paciente recente que é super legal. Eu fiz a cirurgia do lifting dela, do rosto, né? E a cirurgia ficou ótima, excelente. Ela voltou no pós-operatório, falou agora no final do ano, falou, doutor, não tem preço isso que você fez por mim. Pela primeira vez eu fui numa festa e me chamaram de você, porque só me chamavam de senhora. E com um sorriso de orelha a orelha, né? Então, isso daí é o mais recompensante. Para quem segue essa linha da cirurgia plástica, você não está entrando pelo que dá dinheiro, você não está entrando por... Você está entrando porque é pela realização pessoal, fazer o melhor pelo próximo, você se satisfazer como pessoa, né, como médico. O que a gente consegue mudar no Mani aqui, cara? Não, precisa ver o que incomoda ele, né? O Andy, você faz remoção de co-host ou não? E tem alguns casos assim que... Essa cirurgia é complexa, hein, cara? Eu sou cirurgião plástico, eu não sou Deus. Tem casos que tem que nascer de novo, né? Não tem muito o que fazer. Eu tô a bola errada. Vamos cortar isso aí depois, hein, galera? Produção, não corta essa, hein, por favor. E você sente muito impacto na sociedade? Por exemplo, você falou de uma coisa comportamental. A pessoa que está lá com a sua dificuldade, com a sua autoestima baixa, enfim, dificuldade de se inserir em alguma coisa, mas você sente impacto socioeconômico, assim, quando a pessoa opera mais produtiva, consegue trabalhar melhor? Com certeza, com certeza. A gente lida diretamente com a autoestima, seja na parte estética como na parte reparadora, né? Eu falei que a cirurgia plástica é indivisível, mas a gente faz assim para ficar mais didático. Tá? Explica só a diferença de estética para reparadora, sim, rapidinho. A reparadora seria tudo aquilo que você vem a devolver a forma, né? A pessoa tem uma deformidade fora do padrão ou não tem alguma coisa e você restaura aquilo, né? Tem uma úlcera, uma ferida muito grande, um defeito na perna, você vai e você restaura. A reparadora entra, por exemplo, as crianças que nascem com a orelha proeminente, a orelha de abano que se fala, é uma orelha que ela é deformada, digamos, entre aspas. Você restaura a forma natural dela, né? A estética é o que o pessoal fala, onde não tem uma deformidade aparente, onde é uma coisa que foi criada por, às vezes, um mau hábito de vida, e você restaura a parte visual, né? Então é o que entra na parte da cirurgia, que é o que vem mais no consultório, né? Do embelezamento, da questão, esse tipo de coisa.
E voltando para a parte socioeconômica, Vamos lá. Então, essa é a parte, eu acho, mais bonita da cirurgia plástica, e você acha nos dois campos, né? Na parte reparadora, que é a minha grande paixão, isso daí é inegável, né? É choro atrás de choro no consultório, porque eu posso ficar aqui o dia inteiro te contando histórias lindas, né? Crianças que têm o lábio bífido, lábio leporino, né? Até deformidades, síndromes, né? E tem uma história bonita que eu conto, uma criança que às vezes parece uma coisa boba, ela tinha a orelhinha abano muito avantajada e ela não ia para a escola por conta disso, porque sofria bullying. E a mãe procurou a gente para trazer a filha super incomodada. Depois da cirurgia, a mãe vem chorando e fala: "Poxa, doutor, obrigado, né? A primeira coisa que minha filha pediu é: mamãe, eu quero voltar a estudar." Então, olha o impacto que isso tem na criança. Era uma criança que estava afastada dos estudos, estava socialmente reclusa, e agora, por causa de uma cirurgia, ela tá reinserida, né? As deformidades, uma grande área da cirurgia plástica são os queimados, né? As queimaduras são extremamente deformantes. Então, quando você trata aquilo, você reinsere a pessoa na sociedade, você está mudando completamente tudo isso. E na parte estética a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela tá super de bem com a vida, a parte emocional tá boa, a parte da vida social tá boa, que tudo isso influencia, daqui a pouco eu falo um pouquinho a respeito, mas às vezes ela não está se sentindo bem olhando no espelho fisicamente. Então você faz uma cirurgia, você retoma a autoestima dessa pessoa e isso muda a vida dela. Eu tenho milhares de pacientes que você opera, eu acompanho eles no Facebook e você vê. Aí a pessoa tem mais disposição, a pessoa começa a ficar mais iluminada, mais radiante, né? Aí ela desempenha melhor no trabalho, desempenha melhor nas relações sociais, melhora o relacionamento familiar, o relacionamento com o marido, com a esposa, né? Tudo isso é uma coisa que a plástica proporciona pra gente, né? impactante, né? É impactante a parte super gostosa, né? Super... A gente fala, quando a pessoa... Muitas vezes as pessoas procuram a cirurgia plástica, elas precisam mais do que uma cirurgia, né? Esse conceito de beleza que carrega tudo isso cultural, às vezes a pessoa ela pode... ela não está bem em alguma área da vida, ela não está bem nos relacionamentos, ela não está bem no emprego, e ela projeta isso às vezes num seio que ela tem. Eu tenho... a minha mama é muito caída e por conta disso eu acho que meu relacionamento com meu marido não tá legal. Por conta disso eu acho que se eu fizer isso vai melhorar a minha vida, né? Isso aí e entra na questão do cirurgião, do psiquiatra da cirurgia, né? Cirurgião plástico. Então, às vezes, a gente até nega a cirurgia porque eu vejo a solução, você não precisa fazer uma cirurgia. Você precisa resolver o problema primeiro da sua vida, para depois você fazer uma cirurgia e aí seguir o caminho normal, não inverter a ordem das coisas, né? Não é a cirurgia que vai resolver o teu problema, não é? Talvez você vai ficar mais bonita, mais harmoniosa, mas você vai continuar com seus problemas e isso vai te gerar mais frustração. Resolva o teu problema familiar. Eu falo, você é bonita, o problema com o seu marido não está no teu corpo, não está no teu rosto, resolva isso. Depois que você resolver, você vai, eu te opero, e aí você vai ver que o desfecho é diferente, né? A evolução disso é diferente. Você vai potencializar mais o teu ganho. Mas acho que é raríssimo esse tipo de análise. Ou você vê muito na cirurgia plástica, porque não me parece ser comum, né? Que nem você tá fazendo essa análise do jeito que você faz, legal e humana e assim, muito bacana mesmo. Sim, eu acredito que não deva ser todo mundo que faça, né? Eu tenho muitos colegas plásticos, eu fui preceptor da residência de cirurgia plástica no Hospital dos Defeitos da Face, acompanho muitos residentes. A gente vê, tem muito profissional que é só técnico. O cara tá lá, o paciente pediu a cirurgia, vamos fazer. Tem os mercenários, eu quero ganhar dinheiro, vamos fazer e pronto. Mas tem alguns também que vão por esse lado, né? E eu acredito que seja até os profissionais sérios, né? Os grandes cirurgiões plásticos sigam essa linha, né? Não dá para você operar, você ser técnico, você operar sem ver todo o background que a pessoa traz, a carga que a pessoa traz. E é por isso que a cirurgia plástica é uma especialidade
difícil que se fala, né? É trabalhosa, né? Você tem muita coisa por trás. A cirurgia é a ponta final do iceberg. A cirurgia é aquilo que você vai entregar depois que você entendeu o que o paciente quer, você entendeu o que ele está passando na vida dele, né? Muitas vezes passam as coisas, tem pessoas às vezes em consulta que as pessoas não se abrem, ou a gente não consegue tirar isso das pessoas, né? Mas no geral eu sempre tento entender, né? O que tá por trás disso. Tem que ser feito isso, a gente lida com o ser humano, Sim. né? Então, é a mesma coisa, acho, na especialidade de vocês, né? Na oftalmologia, vocês trabalham, fazem cirurgia de catarata, de refração, você conseguir devolver a visão para uma pessoa, tirar um óculos, isso muda completamente a vida da pessoa. A né? gente tem esse impacto, só que eu acho que para você, para plástica, você mexe mais com um lado estético e mais subjetivo, talvez, né? Não sei o quanto disso você sente, assim, da pessoa que quer, deseja um negócio que não é aquilo que vai acontecer. Sabe? Que ela vai ter, né? Não, isso tem bastante, mas no geral... E a sociedade em si, ela cobra isso, né? A sociedade, ainda mais agora com as mídias sociais, né? Toda a vida é perfeita, todo mundo é perfeito na frente das câmeras. Você pega... Agora eu vi no carnaval recentemente, eu esqueci o nome da moça que foi desfilar, o Instagram dela era lindo, maravilhosa, ela fazia as poses, escondia as estrias, na gravação ao vivo do desfile do carnaval, cheio de estria, cheio de imperfeição, né? Então a sociedade, até de uma maneira doentia, cobra isso das pessoas, né? A gente acaba entrando nesse ritmo frenético de busca pela beleza, busca das cirurgias estéticas, procedimentos estéticos, tem que se policiar, tem que tomar cuidado, né? O pessoal chega no consultório, a conversa justamente é isso, é tentar entender, vamos colocar o pé no chão, vamos ver o que eu posso te fazer. O cerne da minha consulta é aquilo que eu posso te entregar, né? Será que aquilo que eu consigo te entregar, tudo bem, eu quero operar minha cirurgia, mas será que eu quero operar minha mama? Será que a mama que eu consigo te entregar vai te satisfazer? Né? Isso aí é um grande desafio, né? Não tem projeção no computador que eu posso fazer para Quanto que ela quer, né? para quantificar ou qualificar isso daí, né? Ô Lauro, mas e para você, agora falando em relação ao seu pai, que seu pai é um excelente cirurgião plástico, aqui em São Paulo, muito conhecido, e como que é para você seguir os passos dele, cara? Eu queria saber, porque deve ser difícil, é uma carga também, uma responsabilidade, não é? É um peso nas costas. Quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na residência de cirurgia plástica, eu já esperava. Porque eu sendo um filho de um cirurgião plástico, até com um sucesso relativamente grande, as pessoas acabam achando que, às vezes, te desmerecendo, né? Fala, ele tá na rabeira do pai dele, né? Talvez ele não seja tão bom quanto o pai dele, tá seguindo o pai dele. Então, sempre na minha carreira, eu tentei me aperfeiçoar e tentar mostrar meu valor, né? Fui para um mestrado numa área, fui fazer pós-graduação em outras áreas e tentar me desvincular um pouco do meu pai. Nós trabalhamos na mesma clínica, mas cada um tem a sua carteira de pacientes. Ele tem a deles, eu tenho as minhas, eu opero de um jeito, ele opera de outro, eu entrego um resultado, ele entrega outro. Apesar da filosofia ser a mesma, essa maneira, muito disso, dessa parte humanizada, de entender o paciente, eu ter pego com ele ter me ensinado, a gente tem abordagens totalmente diferentes em termos da parte cirúrgica, porque eu quero ter o meu reconhecimento como cirurgião, né? Eu quero ser meu pai é Lauro Otsuka também, o que torna mais difícil, né? Eu sou o Lauro Otsuka Júnior. Eu quero que a pessoa fala, não, ele é o Lauro Otsuka Júnior, ele é o cirurgião como indivíduo, ele não é o filho do Dr. Lauro Otsuka, do pai, né? É claro que eu tenho o privilégio de ter um pai cirurgião plástico, ele me trouxe uma carga, uma bagagem de ensinamento gigantesco, sabe, o pulo do gato que não tem no livro, ele tem 35 anos de cirurgia plástica. Com certeza essa parte do trato com o paciente veio do seu pai, não veio do livro, né? Também começou, antes de eu fazer minhas consultas, eu ficava sentado do lado dele para entender como é que ele faz a consulta. Ô pai, por que você falou isso? Aí eu falava, eu falei isso por causa disso, você tem que entender isso, tá vendo? Ela quer uma coisa, eu não consigo fazer isso. Ela quer o nariz, não vai ficar bom o nariz, filho, não fala isso, entendeu? Vem já
E até tecnicamente também, né? Nossa, o quanto que ele me ensinou, ainda me ensina, né? Às vezes e vice-versa, às vezes ele vem discutir um caso, tô com uma paciente assim, como é que você faz? Pai, aqui a técnica mais moderna é assim, faz assim. Ou eu então, né? Pai, tô fazendo aqui, o protocolo é esse, mas não tá resolvendo. Ele, filho, te contar uma coisa. Faz isso daqui, que não tá em livro nenhum, passa essa pomadinha que vai resolver. E funciona. E resolve. A famosa bagagem, né? Não, mas você imagina, um cara, o pai dele, que mais de 30 anos atrás foi fazer um fellow, tipo, no Japão, foi sair do país para fazer, o cara é visionário mesmo, né? Sim, com certeza. Ele voltou, ele foi uma das pessoas que acho que trouxe a técnica da cirurgia de ocidentalização, né? Que o oriental na pálpebra, ele não tem a dobrinha. Então, ele foi uma das pessoas que foi estudar fora para trazer essa técnica para cá, né? E não só isso, quando você vai para outro lugar fazer um fellow fora, você traz toda uma bagagem cultural, uma bagagem de técnicas diferente para você poder construir uma carreira em torno disso, trazer bons resultados. Então, ele conta alguma história lá do Japão? O quanto eles eram rígidos? Ele fala alguma coisa? Muita história. Meu pai, ele é um japonês que não é japonês, eu falo, né? Ele é uma pessoa que gosta de falar, super extrovertido, brinca com todo mundo. Então, história que mais não falta lá em casa, quando eu me reúno com ele. Então, o sistema é muito diferente, né? Lá eles prezam pela disciplina, eles prezam por tudo correto, né? Um pouco mais diferente. Eles são, na época, né? Meu pai conta, eles são um pouco mais frios, né? E esse, inclusive, foi um fato que garantiu que o meu pai ficasse lá por 2 anos, né? Ele foi incorporado na equipe do Hospital Metropolitano de Tóquio, porque ele era uma pessoa extremamente disciplinada, era uma pessoa com uma dedicação ímpar, né? Ele contava que ele ficou uma época lá no departamento de microcirurgia, e você tem que ficar fazendo treinamento com microscópio, né? Ele chegava antes de todo mundo no hospital, ia fazer o treinamento, ia embora quando toda a equipe já tinha ido embora. Ele contou que que às vezes o chefe entrava lá na sala, só tava ele, falava, pô, Laura, o que você tá fazendo aqui, né? Já era para estar na sua casa. Não, eu tô aqui treinando. E tudo isso é visto, né? É engraçado, ele fala que até o chefe da anestesista do hospital convidou ele para fazer anestesia. Queria desviar ele. Queria desviar, falou, Laura, você não quer abandonar a plástica cara, né? e ficar comigo aqui na anestesia? Eu te dou uma carreira, tudo. Porque ele era desse tipo, né? Uma pessoa disciplinada que estava sempre ali fazendo tudo. Ele ia entrar no centro cirúrgico, ele chegava mais cedo que toda a equipe. Ele arrumava o centro cirúrgico, levava o carrinho da anestesia, deixava tudo preparado para o anestesista. Então, Você sabe que seu pai teve um impacto na minha carreira de tênis, né? Eu tenho uma história engraçada com ele, né? Na verdade, foi um contato, assim, já vi algumas vezes o pai dele. E uma das vezes acho que o seu irmão foi levar a sua mãe para examinar no SEMA, e eu tava lá atendendo, encontrou tudo. E aí a gente batendo papo sobre tênis, porque ele joga também, né? Joga bem demais. A profissão dele é tênis, o hobby é cirurgia plástica. Não. E aí a gente conversando, ele falou, não, mas você tá tendo dificuldade porque você não tá abrindo o seu braço esquerdo. Como assim, cara? Como você sabe o que eu tô fazendo de errado? Você nunca me viu jogar. Aí, não, porque assim, levanta o braço aqui, porque aquilo, tal, não sei o que lá. E, resolveu. Resolveu? Ô, louco, velho. Juro por Deus, no cara. corredor do hospital, meu forehand, cara. Ele te deu uma mentoria no Me corredor? deu uma mentoria que, velho, hoje em dia eu ganho jogos graças ao Lauro Otsuka pai. Por isso você comemora? Eu comemoro com L, assim, Lauro Otsuka. O L é de Lauro. de Lauro. E, cara, vocês têm uma clínica, né, que vocês tocam junto. Como é que é pra você empreender na plástica hoje em dia, assim? Você aconselha, melhor não? É difícil? Não é difícil. Hoje todo médico que tem um consultório, ele é um empresário, né? Você tem que ter a parte médica, você tem um suporte para você gerenciar a clínica, né? De contador, mas você tem que ser um empreendedor, porque vai envolver, ainda mais uma clínica, nós temos centro cirúrgico para fazer cirurgia, envolve desde de estoque de material, gestão de funcionário, né? Tem enfermeira, tem a secretária, pessoal de limpeza, até a questão das cirurgias em si, né? Então, todo mundo que tem o consultório acaba tendo um pouquinho desse lado empreendedor, né? A vantagem é que no mundo competitivo, hoje, o cirurgião plástico tem milhares aí por São Paulo e pelo Brasil, né? Não adianta você ficar sempre no feijão com arroz.
Então a gente tem que buscar alternativas para trazer tudo girar em torno do bem-estar e da experiência do paciente, né? O meu mestrado lá na Universidade Federal de São Paulo foi o pessoal que pensa fora da caixinha, né? Você vê o título é Ciências, Gestão e Tecnologia relacionada à regeneração tecidual. Eu entrei numa linha lá de pesquisa em relação a queloide, mas todo o conteúdo fomentado pelo mestrado é para te ajudar a ser um empreendedor, a gerar soluções para aquilo que você precisa, né? E nesse sentido, eu tento empregar isso lá na clínica, né? Eu lembro, uma das metodologias do meu mestrado que eu usei lá foi do Design Thinking, né? Design Thinking é uma metodologia onde você vê o problema e a necessidade do usuário e tenta resolver isso. É como se fosse uma engenharia reversa para resolver o problema do usuário. E é uma coisa completamente fora da medicina, né? É uma coisa que o pessoal usa em processo no Google, para fazer coisas lá na Oracle, na Apple. Então a gente procura trazer isso para levar um crescimento, um desenvolvimento da clínica. E o mais difícil é justamente transpor isso para a medicina, porque você lida com vidas humanas e sem cair na banalização aí do mercantilismo, né? Você tem que ser médico, empreendedor, E você ainda está mexendo com respeitar. e respeitar tudo isso. Não é a torta e a direita, não é? Eu não vou colocar um outdoor aí na rua, até porque é proibido pelo Código de Ética Médico, né? Apesar do pessoal fazer. Não vou ficar em mídia social postando fotos de antes e depois, mas o que eu posso fazer dentro da minha clínica, dentro da minha área de atuação, que eu possa melhorar a experiência do usuário, né? Resolver o problema, a dor daquele que procura a cirurgia. E isso daí está diretamente relacionado à progressão da clínica ou da carreira do médico, né? Senão você fica estagnado. Você Tem que inovar, né? tem que inovar. Você tem que estar sempre inovando. E a dificuldade é a competitividade desonesta que tem por aí, né? Hoje em dia, você vê que hoje em dia, mídia social, isso daí mudou totalmente a maneira como a gente faz medicina, né? Ainda mais na plástica. O que mais tem é Instagram de gente prometendo resultado antes e depois, colocando técnicas milagrosas. Faça mama com a técnica, não sei o que lá. Venha fazer lipo Ultra HD, Mega Power, Super Alienígena com laser. Coisas que às vezes você vê que é marketing apelativo, né? A pessoa está querendo captar o paciente em vez de trazer uma solução, em vez Eu vou até puxar o gancho aqui para agradecer o nosso patrocinador master, a Booster Solution. Ela é uma empresa de marketing voltada para médico que não segue essa linha. Uma empresa que vai tudo bonitinha, que vai fazer impactar a sua carreira, que vai impulsionar os seus negócios dentro da lei, né? Dentro do conforme a gente tem que da seguir. ética, Da né? ética, Da ética. com qualidade, com outras coisas legais. Exatamente. Também. Eu tenho muitos amigos cirurgiões plásticos. Tenho desde aqueles que são os mercenários, que a gente vê que faz o que não pode. Mas eu tenho muitos médicos que têm Instagrams, têm canais no YouTube que são sérios, né? Traz conteúdo sério, tem uma proposta, tem uma empresa. A gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente acaba se dedicando mais à gestão da clínica, à cirurgia propriamente dita. Então, é sempre legal você estar delegando isso para quem, até para quem entende, né? Eles são profissionais da área que vão fazer da maneira certa, de uma maneira certa, né? Então é importante sempre estar nessa linha aí. É a dificuldade, viu? De hoje em dia, nossa. Desviar das pedras, das bolas rolando. Ô, Lauro, a gente chegou uma parte do nosso programa aqui, que eu já te avisei previamente, que você vai deixar um recado do coração. O Mani gosta de falar do coração. Eu não gosto muito desse termo. Eu falo, é mais uma frase de impacto, alguma coisa Eu sou mais romântico, né? Coração, alma. Pros seguidores, pros inscritos aí. É mais, né, literal. É uma coisa que eu tenho de cor na minha cabeça. Opa! Né? Você sabe de onde vem, né, essa expressão de cor, né? Eu sei de cor.
Decor, na verdade, não é você sentar e ficar decorando. Decor é aquilo, é o que você faz passar pelo coração. É decore. É decore. Falei, Caramba, cara. mano. Então, quando você fala assim, eu sei uma coisa de cor, é porque você gosta tanto daquilo que marcado você no seu coração. memorizou porque você fez passar. Então, de cor que eu tenho na minha cabeça, eu deixo pra todo mundo. Que aula, hein, Que velho? aula. Que aula. Que isso, que Próximo isso. episódio a gente vai chamar o Dr. Lauro aqui pra falar sobre latim, grego. É isso daqui, ó. Etimologia, né? Etimologia. Seja a sua melhor versão, tá? Eu acho que isso daqui resume o que eu falei um pouco, né, dessa parte. Se um dia vocês quiserem me convidar para falar, tem carimbar. Opa, Se carimbada. vocês quiserem me falar sobre beleza, esse tipo de coisa, é uma área muito grande, tá? Que envolve a cirurgia plástica e normalmente ou o pessoal não sabe, ou não estuda, não vai atrás disso, né? Mas é uma coisa fascinante, né? Você sabe que a beleza, né, são 3 pilares para você conhecer, na filosofia, para você conhecer a natureza humana. É a beleza, a verdade e o bem, né? E tudo anda em dualidade, né, em opostos. O bem e o mal é um dos 3 pilares. Isso está em tudo, até nas histórias. Desde criança a gente aprende, né? O bem e o mal é a beleza com a fealdade, não é beleza com a feiura, tá? Se chama fealdade, beleza com a feiura, e a honestidade com a mentira, né? A filosofia estuda esses 3 fundamentos para compreender a natureza humana. Então a beleza tá ali, estética, se vocês quiserem um dia eu Nossa, mas eu louco, quero, cara. mano. Ó, eu já tô vidrado aqui, cara. Não, É super queremos sim. interessante. Cara, super mas isso você falou, é por interessante. isso que a gente chama dupla aqui, cara. Então, mas eu não quero falar quem é o que aqui, entendeu? Fica nítido pra vocês. Tá bom, então vocês vão perceber com o tempo aí. Deixa no comentário o que vocês acham aí, a diferença. Vamos puxar esse gancho. Então, e tudo que eu falo é isso, seja a sua melhor versão, né? Quando você busca uma cirurgia plástica, quando você busca um cirurgião plástico, você não está buscando ser um Brad Pitt, ser uma Angelina Jolie. Você está buscando ser a tua melhor versão naquele momento da sua vida, com aquilo que você tem, enquanto você não tem uma situação melhor para ser mais bonito ainda, entendeu? Para ser uma versão melhor ainda de você. O intuito é a gente sempre ser melhor, cada vez melhor, seja no campo dos relacionamentos pessoais, seja no campo espiritual, seja no campo físico. O que eu posso fazer pelas pessoas pelo campo físico, eu dou o meu melhor, né? Mas esse é a finalidade. Eu não quero, não estou interessado no pagamento no final da cirurgia, eu quero te transformar na tua melhor versão. Quero você entrando no consultório, no pós-cirúrgico, com um sorriso de orelha a orelha, me contando alguma experiência que você viveu por causa da cirurgia que mudou sua vida, que te deixou mais feliz. Seja a sua melhor versão. E procure isso quando você for. Cara, é o convidado que mais deu corte aqui. Vai dar aqui uns 15 cortes? Que vai aumentar pra 1 milhão de seguidores em uma semana. Ô, velho. louco, velho. Lauro, Ele tem que voltar mais vezes aqui, hein? Vamos. A gente tem até um quadro aqui que a gente chama de dia de especialista. A gente convida aí um pessoal pra tirar dúvidas, falar com um especialista na área, né? No caso de cirurgia plástica. Você topa participar? Claro, com certeza. Para mim vai ser um prazer. Nossa, boa. Poder ajudar E vocês. também nesse outro episódio sobre filosofia, sobre Isso, aí a gente sai... etimologia, né? Etimologia. É legal, a gente sai um pouco até da medicina, né? Mas para falar disso, né? E como isso impacta na minha prática diária. Quando eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, de mama, existem as medidas técnicas que você tem no livro. Você mede com compasso, transferidor, régua. O proporcional é isso e aquilo. Mas existe a questão da arte, que envolve filosofia, envolve uma série de coisas, né? As pessoas acham que a beleza é exatamente o proporcional, e não é. A beleza é aquilo que é agradável, é a harmonia, é aquilo que é agradável quando você vê. Não é a perfeita simetria. Vocês já viram na internet, o pessoal você pega a foto do Brad Pitt, corta no meio e rebate. Fica horrível. Nós somos sempre diferentes, mas o conjunto, a harmonia, é o que importa. Isso está relacionado à filosofia. O Henry parece rebatido o tempo todo, cara. O que aconteceu aqui, velho? Fala um negócio aí. Eu falo que os caras vão cortar aqui. Lauro, obrigado por você estar aqui com a gente, cara. A gente vai chegando no final do nosso episódio. Agradecer o Henry aqui nessa jornada. Obrigado, mano. Obrigado, Lauro. Obrigado a vocês, foi um prazer. É isso aí. Vai voltar, né? Vai voltar. Tá em casa. Sim, tá em casa. Que traga muito retorno aí pra vocês também. O pessoal goste aí de... O pessoal normalmente gosta de ouvir
sobre isso. E agradecer vocês mais uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre plástica, manda o SOS pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, é muito importante pra gente conseguir levar o canal ainda para mais pessoas. E você tem algum arroba? Tenho, mas eu não sei de cor. Vamos lá. Enquanto ele não sabe, eu vou agradecer mais uma vez o nosso patrocinador master, a Booster Solution. Booster Solutions é uma empresa de marketing digital voltada para médico. Eles têm desde criação de site otimizado, tagueado, com Instagram, com social media, a consultoria jurídica. Então vale a pena conhecer o trabalho dos caras, entre em contato com eles. Eles vão com certeza te ajudar de uma forma humanizada, sem essa parte mercantilista. É isso aí. No Instagram, estou como @laurotsuka, né? Tem o site da clínica, www.clinicaotsuka.com.br. Quem quiser me seguir, eu não sou de postar muito conteúdo, eu sou do tipo de indicação, né? Mas quando posta é assertivo, né? Se você mandar direct, responde. Normalmente eu ponho ali alguns stories, alguma coisa mais momentânea, eu não tenho um conteúdo fixo, mas quem quer me acompanhar, às vezes eu vejo como é o dia a dia, eu posto umas coisas interessantes de vez em quando, é só me seguir lá. A gente vai deixar na bio aqui os contatos dele. Mais uma vez, obrigado. Valeu, galera!